gente, tudo bem? Eu tô aqui para dar uma aula para vocês de Geografia e suas atualidades com o tema de urbanização. Primeiro, a gente precisa conceituar o que é urbanização, e nós podemos defini-la como o crescimento das cidades e o aumento da população urbana. Ok, mas só esse conceito é muito raso. A gente tem que aprofundar quais são as causas, quais são as consequências e como isso influencia o nosso cotidiano. Primeiro, gente, vamos começar com um contexto histórico. Antes, no período colonial, a atividade econômica era baseada na agricultura, como o café e o açúcar. O açúcar mais no início, o café mais para o final. Ou seja, toda a população se concentrava majoritariamente na parte rural e não na parte urbana. Mas tá, como que a população migrou para a parte urbana? Com a riqueza do café, foi gerado muito capital, ou seja, dinheiro. E aí, ferrovias, construções e a criação de indústrias na área urbana foi muito estimulada, inclusive na Era Vargas. A Era Vargas foi o período em que Getúlio Vargas assumiu o governo do Brasil, e no governo dele, ele estimulou o investimento nas indústrias, no comércio e no serviço, o que levou muitas pessoas da população rural, onde não tinha tanto acesso a recursos de saúde, educação, ou até mesmo sofriam com aspectos que eu vou falar um pouco depois, a se mudarem para as cidades. Além de que, com a abolição da escravidão, o Brasil precisava de mão de obra, o que atraiu diversos imigrantes estrangeiros. E esses imigrantes iam para onde? Além do campo, eles iam muito para as cidades para trabalhar nas indústrias. É, essa urbanização aconteceu principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Ok, agora o que levou as pessoas a saírem das cidades além do crescimento urbano? Primeiro, a mecanização do campo. Com o advento das tecnologias, a mão de obra humana passou a ser substituída por máquinas e novas tecnologias, o que era mais barato para os donos, esses proprietários, porque eles não precisavam pagar 1.000 funcionários para fazer o trabalho de 10 máquinas. Então saía muito mais barato para eles, principalmente a longo prazo. Ou seja, gerou um desemprego estrutural no campo e levou essas pessoas a migrarem. Além disso, a concentração de terras, até porque a gente sabe que no contexto brasileiro, as propriedades sempre se concentraram nas mãos da elite, o que acontecia desde os engenhos que estavam presentes nas mãos dos senhores de engenho, o que fazia com que os escravos recém-libertos ou até mesmo os imigrantes que chegassem não tinham acesso a essas terras, então tinha essa concentração. E até hoje, aproveitando, tem muito essa discussão sobre a reforma agrária, sobre os movimentos da terra, os movimentos rurais, como o MST, que são um assunto para outro vídeo, mas eu já queria puxar para falar para vocês como esse processo de urbanização, como as causas dele envolvem diversos aspectos da nossa sociedade que alteram a dinâmica que a população se encontra. Além disso, a busca por emprego, né? Porque, como eu disse, o desemprego estrutural, o pessoal não ficou esperando lá Deus abençoar eles e, ó, vai resolvendo minha vida. Eles falaram, não, a gente precisa procurar emprego. Então, eles iam para as cidades para trabalhar nas fábricas. Sendo que quando eles chegavam nas fábricas, nas indústrias, a condição era péssima, era toda insalubre. Eles não tinham um salário adequado, eles trabalhavam cerca de 12 horas por dia. Então, querendo ou não, eles continuavam nessa mazela social, eles eram os proletários, porque eles não detinham os meios de produção e eram amplamente explorados. Além disso, né, os serviços de saúde estavam começando a crescer na área urbana e a população rural sofria muito com doenças, com contaminação, então eles precisavam buscar esse acesso à saúde para conseguir viver. Vamos lá. A partir desse contexto, a população urbana cresceu e houve uma explosão demográfica, que é quando a gente chama que a população urbana cresce muito, a população de alguma região, nesse caso, na zona urbana. Quais os problemas da urbanização? Porque a gente sabe que ela não aconteceu de uma forma maravilhosa e isso é explorado no livro que eu vou indicar de repertório para vocês poderem usar na redação ou até em outras discussões. A Urbanização Brasileira de Milton Santos, que é um geógrafo muito famoso, então leiam, procurem sobre, porque ele vai falar muito sobre como esse processo se deu de uma forma desigual e sem o auxílio do Estado. Vamos aos problemas. Os problemas incluem, primeiro, gentrificação. Como a gente pode definir gentrificação? Gentrificação é quando tem o aumento financeiro, o aumento do preço de uma região, né, do valor de custo de uma região, e força as pessoas a migrarem dessa região para áreas periféricas. Ou seja, a partir daí surgem as favelas, as comunidades, e aí ocorre esse processo, porque as áreas mais nobres das cidades ficam restritas às pessoas mais ricas. Então tem essa segregação socioespacial. Além disso, como eu disse, a falta de moradia adequada, porque o Estado não investe na moradia dessas pessoas, então elas sofrem
com casas que não têm acesso a saneamento básico, não têm material adequado, podendo sofrer com mudanças climáticas. Então, é algo muito triste e algo que precisa ser mudado, né, pelo Estado, pelo governo. Entretanto, a maioria dos recursos do governo ou vão para os próprios projetos eleitorais ou vão para a corrupção, do que em si para um investimento na moradia, nos direitos dos cidadãos. Além do trânsito, né, gente? Como tem uma população muito grande nas cidades, tem uma questão do trânsito que atrapalha muito a mobilidade das pessoas, principalmente as pessoas que precisam pegar diversos ônibus, até porque atrasa tudo. Então é por isso que a gente diz que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, exatamente, também por causa do trânsito. Da poluição, né, por causa das fábricas, com a ascensão dos minérios, né, da energia de fonte não renovável, como carvão. Então essa poluição aumentou com a urbanização, né, com a industrialização. E a desigualdade, como eu disse, por causa da gentrificação e porque nem todo mundo tinha acesso aos mesmos recursos. Mas também existem os benefícios, que a cidade proporcionou maior acesso à saúde, em decorrência, né, do avanço das pesquisas e tal, e dos recursos básicos. E esse maior acesso à saúde, apesar de não se dar de uma maneira igualitária para todos os cidadãos, promove uma maior expectativa de vida. E o que gera essa maior expectativa maior expectativa de vida? Essa maior expectativa de vida vai gerar um aumento da população idosa e, consequentemente, né, com a ascensão de projetos de educação sexual, da ascensão da mulher no mercado de trabalho, vai diminuir o crescimento vegetativo. Ou seja, a maioria da população vai se concentrar na idade mais idosa, adulta, enfim, isso num tempo a longo prazo, certo? Então, essa maior expectativa de vida vai fazer com que o que antes era normal se viver 30 anos passe a ser 60, 70. Então é isso, gente. Vamos às questões. Bons estudos.